Muito bem, agora está gravando, então uma boa tarde oficial para todos vocês. Espero que todos estejam bem, cuidando-se, saudáveis e também conseguindo desenvolver essas atividades de estudo, pedagógicas e tudo mais, tá bom? Bom, então como eu estava dizendo, né, ou como a gente começa, dizendo que a gente terminou então a parte de calorimetria, né? Já na aula passada a gente não falou sobre como calcular quantidades de calor, e a gente vai entrando no final da física térmica para estudar as leis da termodinâmica, que a nossa próxima aula da semana que vem é justamente o tema é a primeira lei da termodinâmica. Mas antes disso, a gente vai ter que estudar, ver um pouco a questão do comportamento dos gases, porque a termodinâmica vai se basear bastante nisso, como que um gás é capaz de você trocar calor com um sistema, e não só calor, aí é a grande chave, né? Também capaz de trocar trabalho com um sistema. Tá bom? Então, por isso, hoje a gente vai estudar os gases, ou o tema da nossa aula é estudo dos gases. E nós vamos, então, se dedicar básica e exclusivamente à equação de um gás ideal, que também é chamada de equação de Kaplerion, que talvez vocês já tenham estudado ela em química, ou talvez ainda vão ver essa equação na parte de química, tá bom? Então eu vou desligar minha câmera agora e vou apresentar a tela para vocês, tá? Então naquele esquema que a gente já faz toda semana, vocês já sabem, eu não vou conseguir ler o chat agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me chamem ou coloquem ali no chat para alguém me chamar, tá? Então vamos lá, apresentar a tela inteira. Vocês estão vendo aí? Aula 15, estudo dos gases? Estão vendo o PDF? Ok, Sim. muito obrigado. Bom, muito bem. Então, estudo dos gases. Quando a gente vai falar de estudo dos gases, nós vamos falar do estudo de... Pois não. Professor, a Alice, ela falou assim, no final ela pode dar um recado. Com certeza, Liz, fica à vontade, tá? Se eu esquecer no final, alguém me lembra aí, porque eu sou. É bem provável que eu esqueça, né? Eu começo da aula aqui, entro numa viagem sem fim para o meu mundo mágico e acabo esquecendo, mas fica à vontade, Liz. Bom, então tudo bem, obrigado aí por quem me passou, transmitiu o recado. Bom, então vamos falar de estudo dos gases. Quando eu vou estudar um gás, eu vou estudar basicamente três características do gás, tá? Uma característica que é o volume dele, outra característica que é a temperatura, e essa a gente tem falado bastante dela, né, há muito tempo. E outra que a gente viu na aula da semana passada, quando a gente falou de diagrama de fase, que é a pressão. Então, essa tríade, essa trinca, são aquilo que define o estado de um gás. Por isso, essas três grandezas são fundamentais no estudo de um gás. E a gente vai ver pela lei do gás, ou geral dos gases ideal, ou a equação de Clapeyron, que eu falei para vocês, nós vamos ver que essas três grandezas se dependem e se relacionam entre si, tá certo? Bom, então, primeiro de tudo, o que que é um gás ideal? É um gás que tem um comportamento que vai obedecer essa lei aqui, que vai obedecer essa proporcionalidade. Mas veja, se o próprio nome já diz que é um gás ideal, será que esse gás existe na prática? Bom, provavelmente a gente não vai encontrar esse gás na natureza. Mas por que que a gente estuda então? A gente estuda porque alguns gases podem ser considerados como ideal quando a gente tem as suas temperaturas altas e sua pressão é muito baixa. Então, todo o nosso estudo a partir de agora vai considerar que a massa gasosa que nós estamos estudando se comporta como um gás ideal.
tá certo? Se comporta como um gás ideal. Então, quem é essa equação dos gases ou a equação do Capelerion? É essa equação aqui, ó, essa de baixo, tá? Que diz que a pressão de um gás multiplicado pelo seu volume vai ser igual a N, que eu já vou explicar o que é, a R, vezes a sua temperatura, tá bom? O que que é o N? O N é o número de mols, tá? É a quantidade de matéria que apresenta o mesmo número de partículas, tá certo? Então é o número de mols que tem naquela amostra gasosa, tá bom? Lembra que eu falei que esse é um conteúdo que você estuda também em química, tá? Então tá aí. E o que que é o R maiúsculo? O R maiúsculo é uma constante universal dos gases ideal, cujo seu valor tá ali, ó. Nossa, meu Deus, é 8,3 joules por mol Kelvin, né? Que coisa maluca. Bom, a gente não vai precisar se preocupar com isso agora, né? Se alguém já começou a tremer, calma aí, vai dar tudo certo. Ó, vamos devagar. O que que é importante nisso aqui? E o que que é facilitador do nosso trabalho? Que esse R é uma constante, certo? O próprio nome diz aí, é uma constante universal do gás. E o Nzinho, minúsculo, número de mols, é a quantidade de matéria que tem na amostra, tá certo? Então, quando a gente for estudar uma amostra e a gente estiver querendo saber qual é a pressão, qual é o volume, o que está acontecendo com aquela amostra, a gente vai supor que a quantidade de matéria que está presente nela é constante, tá? Ou seja, eu vou ter duas constantes, então, nesta equação do gás ideal. O N vai ser uma constante e o R já é uma constante, né? E o Nzinho vai ser uma constante para nós também. Tá certo? Então, veja só. Por isso que eu vou obter essa equação que está aqui em cima, ó. Vou obter essa equação que está aqui em cima. Por quê? Veja só. Olha aqui nesse espaço em branco aqui. A equação do gás ideal é PV igual a N vezes R vezes temperatura, não é? Legal, professor, é isso aí. Então, eu vou passar essa temperatura para o outro lado do sinal de igual. Então, vai ficar a pressão vezes o volume dividido pela temperatura de um gás é igual à quantidade de mols que ele tem vezes a constante universal do gás ideal. E aí tem uma coisa muito importante para nós aqui, que é o seguinte: este Nzinho é uma constante. Este R é outra constante. E você não precisa ser nenhum gênio na matemática para entender uma seguinte coisa. Quando eu multiplico uma constante por outra constante, o que que eu obtenho? Uma constante. Então, a lei geral do gás ideal, ela pode ser escrita da seguinte forma, que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura de um gás vai ser sempre uma constante. E isso aqui é o mais importante para nós hoje. Ou seja, se eu altero a pressão, eu vou ter que, consequentemente, ou alterar a temperatura ou alterar o volume para que o produto de pressão e volume dividido pela temperatura continue dando o mesmo valor. Eu tenho uma massa gasosa, 1 atm, volume de 1 metro cúbico, temperatura de, sei lá, 100 graus. Se eu alterar um desses três parâmetros, um desses três amiguinhos aqui, pelo menos um do outros dois vai ter que se alterar para manter esta igualdade aqui, para manter essa constância. Então, em qualquer momento que eu estudo um gás, se eu pegar pressão, volume e multiplicar os dois e dividir isso pela temperatura, eu vou obter o mesmo valor. Por isso que a gente tem aqui essa equação que diz, ó, P1V1 dividido por T1 é igual a P2V2 dividido por T2, e essa equação poderia continuar aí, que é igual a P2, P3, V3 dividido por T3. Em qualquer momento que você estudar um gás e você multiplicar pressão por volume e dividir por temperatura, tem que dar o mesmo valor, tá certo? Tem que dar o mesmo valor. Bom, então eu disse para vocês que quando a gente altera uma dessas três grandezas do gás,
Uma das duas, se não as outras duas, vão ter que se alterar. Quando eu altero uma grandeza e uma fica constante, ou seja, eu só gero alteração em uma segunda, e uma terceira permanece constante, eu chamo isso de uma transformação especial. Por exemplo, eu posso pegar um gás e manter a sua temperatura constante. E aí, se eu elevar a pressão, o volume vai diminuir. E vice-versa. Eu posso manter a pressão constante. E aí, se eu variar o volume, consequentemente, a temperatura vai variar também, para que se mantenha a igualdade. Tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha nessas equações. A primeira, nessas transformações, perdão. A primeira transformação é uma transformação que a gente vai fazer mantendo-se a temperatura constante. Por isso, essa transformação recebe o nome de isotérmica, tá? Iso vem do latim, significa igual. Isotérmica, temperatura igual. Beleza? Então, veja, a equação do gás ideal diz que pressão versus volume dividido por temperatura é sempre igual. Mas, gente, se T1 e T2, eles são iguais, e eles estão em lados opostos do sinal de igual, eu posso fazer o quê? Cancelar T1 e T2. E aí, a equação do gás ideal, nenhuma transformação isotérmica, fica como P1V1, P2V2. Certo? Então, se eu aumentar a pressão, se eu tenho P1 e eu passo para uma pressão P2 maior, o que vai acontecer com o volume para compensar o aumento da pressão? Ele vai diminuir, certo? E vice-versa. Se eu diminuir a pressão, o volume vai aumentar, tá? Então, nessa transformação aqui, ó, pressão e volume são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais, tá? Por quê? Eles estão no mesmo, estão ambos no numerador. Então, se eu aumento o P2, como é que eu vou manter a igualdade se eu aumentei o P2? Ora, eu vou ter que diminuir o V2, tá bom? E aqui eu tenho o diagrama, o gráfico de pressão por volume, certo? De uma transformação isotérmica, ó. Enquanto pressão vai diminuindo, volume vai aumentando. Ou se volume vai diminuindo, pressão vai aumentando. Sempre na mesma proporção. O que acontece com um acontece inverso com o outro na mesma proporção. Se eu dobro a pressão, volume cai pela metade, certo? Se eu triplico a pressão, volume diminui 3 vezes. E assim por diante. Se eu triplico o volume, pressão diminui 3 vezes, tá? São inversos, mas são proporcionais. Beleza? A segunda transformação é uma que a gente vai fazer mantendo a pressão constante. Ela vai receber um nome de isobárica. Por quê? Da onde vem isso aqui, ó? Já ouviu falar de barômetro, um aparelho que mede pressão? Bar é uma unidade de medida de pressão. Tá legal? Bar é uma unidade de medida de pressão. Então, iso igual, isobárica, pressão igual. Então, vamos lá. Nós temos aqui a equação do gás ideal. Se P2 é igual a P1 e eles estão em lados opostos da equação, eu posso cortar P2 e P1 e eu vou ficar com a lei geral do gás ideal para uma transformação isobárica assim. Ó, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Agora percebam que eu tenho uma divisão entre essas duas grandezas. Então, se eu aumentar o V2, agora o V2 é maior que V1.
tá? Eu vou ter que aumentar o T2 na mesma proporção para que se mantenha a igualdade, já que um está em cima e outro está embaixo, certo? Se eu diminuir o T2, eu vou ter que diminuir o V2 na mesma proporção para que se mantenha a igualdade, tá? Então, nesta transformação especial isobárica, opa, não é pressão, é temperatura e volume são diretamente proporcionais, tá? Ou seja, aqui fica mais fácil. Tudo o que acontecer com um vai acontecer com o outro. Beleza? Tudo que acontecer com um vai acontecer com o outro. Então, dobrou o volume, dobra a pressão. Dobra a temperatura. Dobrou a temperatura, dobra o volume. Triplicou a temperatura, triplica o volume. E assim por diante. Agora, tome muito cuidado. Por quê? Porque esta temperatura vai ter que ser usada em Kelvin, tá? Kelvin exclusivamente, tá? O volume, professor, a unidade no SI é um metro cúbico. É metro cúbico. Só que existe proporcionalidade entre o metro cúbico, o centímetro cúbico, o decímetro cúbico e o milímetro cúbico. De tal forma que eu não preciso usar o volume no SI desde que eu use dos dois lados a mesma unidade. Entenderam? A mesma coisa acontece com a pressão. No SI, a pressão é Pascal, que é o mesmo que Newton por metro quadrado, né? Vocês já estudaram isso ano passado, certo? É o mesmo que... A gente vai falar mais disso daqui a pouquinho, tá? Só que existe proporcionalidade entre ATMs e Newton por metros e Pascal. Então, desde que você use a mesma unidade dos dois lados, tudo bem. Agora, temperatura, não há proporcionalidade entre a mais comum que a gente usa, que é o Celsius, e o Kelvin. Quando você dobra uma temperatura em Celsius, você não dobrou ela em Kelvin. Né? Você dobrar em Celsius é passar de 20 Celsius para 40 Celsius. 20 Celsius é 293 Kelvin. Tá certo? Você dobrar isso é quase 600 Kelvin. Então, não existe essa proporcionalidade. Então, toma cuidado. Temperatura e volume numa transformação isobárica são diretamente proporcionais, mas a temperatura em Kelvin, ok? Bom, e como é que vai ficar o diagrama de pressão por volume numa transformação onde a pressão é constante? Bom, como é que é o gráfico de uma função constante, gente? É isso aqui. O volume vai mudando. O que acontece com a pressão? Não se altera, não se altera, não se altera, não se altera. É o gráfico de uma transformação isobárica. É o gráfico de uma função constante. Ou seja, o volume não altera a pressão nessa transformação especialmente. Tá bom? E por último, a terceira transformação que a gente vai ver é a transformação isocórica. Essa transformação é a transformação onde a gente mantém o volume constante, tá? Volume constante. Então, por isso ela tem outro nome que é isovolumétrica. Isovolumétrica, tá? Que seria mais intuitivo usar o isovolumétrico do que o isocórica, tá bom? Então, claro que se eu puder só usar o isovolumétrica, eu só uso isovolumétrica. Mas nem sempre, né, a gente vai se deparar com questões que o cara pode pôr o que ele quiser. Às vezes ele põe para te confundir. Não estou falando de mim, né, obviamente. Estou falando de outras provas que vocês vão fazer na vida. Ou ainda tem um outro nome essa transformação, chamada de isométrica. Tá bom? Bom, o que é importante? Que o volume é constante. Então, a gente pega, já estamos craque isso aqui, ó, equação geral dos gases. Se V1 é igual a V2, eu posso cortar. E o que me sobra? P1T1, P2T2, tá? E aqui, então, igual na transformação isobárica, essas duas grandezas são diretamente proporcionais, tá? Se eu aumentar o P2, eu vou ter que aumentar o T2 para compensar o aumento.
tá? E se eu diminuir o T2, o P2, eu vou ter que diminuir o T2, tá? Então, elas também são diretamente proporcional. Vamos ver se vai caber para eu escrever aqui. P e T são diretamente proporcionais. Exatamente o que acontecer com uma vai acontecer com outra. Ok? Beleza? E como é que fica o diagrama do gráfico? Olha aí, pressão por volume. Esse diagrama que a gente já tem usado lá na... como é que chama? Me fugiu o nome aqui. No diagrama de fase, né? Pressão por volume. Ó, pressão diminui, volume é o mesmo. Ou pressão aumenta, o volume é o mesmo. Então, é uma reta horizontal. Tá? Então, a gente reconhece essa transformação de cara, só batendo o olho no gráfico. E essa aqui também. Reta horizontal. Pressão está constante, é isobárica. O que acontecer com V1 vai acontecer com a temperatura. Reta V... Aqui é uma reta horizontal, eu não sei se eu falei invertido. E aqui é uma reta vertical, volume constante, isocórica, isovolumétrica, isotérmica. O que acontecer com pressão vai acontecer exatamente a mesma coisa com a temperatura, em Kelvin. Ok? Não se esqueçam disso. Tá bom? Então, professor, são 3 equações? Não, gente, é a mesma equação. Tá? É a mesma equação. É que na isotérmica eu cancelo temperatura, na isobárica eu cancelo pressão. Na isocórica eu cancelo volume. Então é a mesma equação, é a lei geral dos gases. Ah, professor, tem 4 equações para decorar? Não, não tem. Só tem uma, é só essa equação aqui. Tá bom? Bom, vamos aplicar isso num exercício, vocês vão ver que a gente vai ter um grande desafio aqui, que é aplicar corretamente as unidades de medida. Tá bom? Tirando isso, Professor, não há complexidade na resolução. Pode falar. rapidinho. No gráfico da isotérmica é uma curva. Isso, é uma curva, tá? Então, a isotérmica, Juan, a gente não vai poder reconhecer ela só olhando no gráfico, tá bom? Porque tem uma outra transformação, a adiabática, que a gente vai introduzir na aula da semana que vem, que também é uma curva assim, tá? Entendi. Beleza? Obrigado. Imagina, que é isso. Sempre à disposição. Então, vamos lá. Exercício número 1. Abrir minha lousa aqui. Não está funcionando a caneta. Tá sim. Então, olha só. Não sei se está bom para vocês lerem aí, ó. Ao realizar uma viagem de carro em um dia cuja temperatura era de 30 graus Celsius, gente, não dá para usar a temperatura em Celsius, tá? Não dá. Um senhor calibrou os pneus utilizando 3 atms de pressão. Quando chegou ao destino, depois de 5 horas, ele mediu novamente e a pressão era de 3,4. Ó, esse tempo aqui não vai fazer nenhuma diferença para nós, tá bom? Não tem tempo, né? O T é de temperatura, cuidado, tá? Sabendo que a variação do volume dos pneus é desprezível, marque a alternativa que indica a temperatura em que se encontrava os pneus. Então veja bem, gente, ó. Variação do volume dos pneus é desprezível. Então veja, eu estou falando aqui de uma transformação isovolumétrica, volume sempre igual. Ou seja, volume não varia. Então, você já pode de cara, ou você pode de cara ir lá e pegar a equação da isovolumétrica, tá? Que é P1 sobre T1, P2 sobre T2, ou você pode pegar a lei geral dos gases, olha aí, tá aí, ó, e cancelar o volume, porque a variação do volume é desprezível. Só mudou pressão e temperatura, tá bom? Então, daí você fica com, para aplicar nessa equação, pressão, opa, coloquei um aqui, vamos fazer por ordem, né? P1, T1, P2, T2, tá bom? Ah, professor, mas se eu quiser usar a equação completa, não dá, amiguinho. Por quê? Porque ele não falou qual é o volume, entendeu? Ele só disse que é igual. Então, ele não vai te informar qual é o volume. Fique esperto nisso, tá bom? É igual, então você corta. Beleza? Bom, a gente sabe que
P1 é 3 atmosferas. A P2 é 3,4 atmosferas, ou ATMs, né? Vocês estão familiarizados com essa unidade de medida? Vocês estudaram isso ano passado? Vocês estão lembrando? Mais ou menos, né? A temperatura 1 era 30 Celsius e o que o exercício quer é a temperatura 2. Beleza, gente? Tá? Bom, qual que é o erro mais comum aqui? A gente usar a temperatura em Celsius. Não pode, porque não há proporcionalidade entre Celsius e Kelvin. Professor, mas a ATM não é a pressão no SI, é verdade? É Pascal ou Newton por metro, né? Falei que eu vou falar disso daqui a pouco. Legal. Só que existe proporcionalidade. Se você dobra a pressão em ATM, ela dobrou a pressão em Pascal. Então, como está dos dois lados da equação, se você usar a mesma unidade de medida, não tem problema. Mas com temperatura não pode, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoinhas, é converter essa temperatura para Kelvin. Vocês lembram como faz isso? É so easy, tá? É só somar 273, isso dá 303 Kelvin, tá bom? Lembram lá? Essa aqui acho que é a nossa segunda aula desse ano, né? Lá no longínquo mês de fevereiro. Saudades, bons tempos, né? Quando a gente tinha aula presencial. E a gente se divertia muito. Rolou uma lágrima aqui. Depois eu vou chorar no banheiro quando acabar a aula. Mas bem, então, olha só. Eu sempre falava isso, não sei se vocês lembram, ó. Eu converti porque eu não posso mais usar esse, tá? Então já passa um risco em cima, senão tem aluno que converte e usa o errado na equação de novo. Beleza? Beleza, gente? Então vamos lá, vamos resolver. Vocês vão ver que pareceu muito confusa essa primeira parte da aula, mas não é tanto assim, não, tá? Olha só. Quem é P1? P1 é 3. Quem é T1? 303. Quem é P2? 3,4. Já tá com a calculadora aí, Juan? Já tá fazendo, Juan, essa conta? Porque eu não vou fazer de cabeça não, hein? Ó, coloquei Tá aqui, cada coisinha no seu lugar. Ai, professor, e agora? Como é que faz? Multiplica cruzado, né? É a melhor alternativa. Fica 3T2 igual 3,4 vezes 303, que o Juan já vai me dizer quanto que é, né? Então eu vou... Dá 1030,2. 1030,2. Very good. Você é muito bom em matemática, menino Juan. Parabéns, viu? E agora eu vou passar o trem dividindo e vou achar a temperatura. Esse aqui vai dar quanto? 343,06? No meu deu 343,04. Ó, foi quase, hein, professor? Nossa, quase. Eu já ia me aplaudir de pé aqui, mas não deu, hein? Então tá bom, você está dizendo, eu vou acreditar no senhor. 343,04. É isso? Não, vírgula. Bom, a calculadora do celular deu 343,4. Não tem um zero, não. É só 4 mesmo. Mas vai que você vai acreditar. Vou acreditar em você, Juan. Vou te dar esse voto de confiança. Bom, obrigado. Tá certo? Então lembra que a gente colocou em Kelvin a temperatura, né? Ó, olha aqui em cima, ó. 303 Kelvin, tá? Então nós extraímos da equação temperatura em Kelvin. Beleza? Então você fez a sua questãozinha lá no vestibular, muito bem, lembrou de mim na hora, e você vai marcar qual alternativa? Tá tudo em Celsius. E agora, professor? Bom, agora você vai descontar 273 daqui. Beleza? E você vai chegar à resposta da letra A. Certo? Então percebam que não há proporcionalidade, ó. A pressão aumentou em ATMs um pouco mais de 10%. Ó, era 3, foi para 3,4. A temperatura em Celsius mais que dobrou. Saiu de 30 para 70. Tá bom? Então por isso que não dá para usar essa temperatura em
Celsius, beleza, amiguinhos? Que bom, deixa o seu like nesse vídeo, tá? Vamos fazer mais um exercício aqui, ó. Só sobre isso. Exercício de número 2, depois do 1 vem o 2, tá certo? Então vamos lá. Ó, uma empresa pretende utilizar balões para realizar uma operação de publicidade em uma praia. Os balões foram preenchidos a uma pressão de 760 milímetros de mercúrio, tá? E isso aí é um ATM, gente. É a pressão a nível do mar, tá? A uma temperatura de 32 graus Celsius. Ao chegar à praia, a temperatura estava em 42 graus Celsius, mas a pressão ainda era 760 milímetros de mercúrio. Quantas vezes o volume do balão foi alterado ao chegar na praia? Então, quem que gosta disso? É uma questão algébrica. O meu resultado, né, ele vai dar um número, mas eu vou ter uma unidade ali que eu vou ter que trabalhar, tá? Isso é muito comum, ele fala assim, ó, ele não te dá o volume 1, nem o volume 2, mas ele fala que triplicou, tá? Depois eu vou abrir um parênteses no final desse exercício para falar disso, pode ser? Vamos lá, ó. Então percebam, gente, que a pressão não mudou. Então eu nem vou precisar me preocupar de saber que 760 milímetros de mercúrio é um ATM. Dane-se a pressão, porque eu estou numa isobárica. Então eu posso ir direto para a equação V1, T1, V2, T2. Certo? Tá? Ou então copia a equação da lei geral dos gases e cancela a pressão dos dois lados, porque ela é a mesma. Exatamente a mesma. Tá bom? Então, eu não sei quem é V1, mas eu não quero V1 e nem V2. Eu quero saber quantas vezes o volume do balão foi alterado ao chegar na praia. Então, como é que eu descubro isso? Isso aqui é uma dúvida algébrica que muitos têm. Você sabe como que você descobre quantas vezes uma coisa é maior que a outra? Fazendo o quê? Dividindo V1 por V2. Tá? É isso que o problema quer. Todas as vezes que ele te perguntar quantas vezes a massa dessa carga é maior que a massa da outra, você vai ter que dividir uma pela outra. Tá bom? Então você vai faltar duas equações aqui, você vai ter duas incógnitas na equação. Só que você não precisa encontrar nenhuma, você só precisa encontrar a divisão de uma pela outra. Então dá para você resolver. Beleza? Bom, as temperaturas, gente, lembrando, tem que usar em Celsius. Já falei isso hoje? Acho que sim, né? Então, olha só, a temperatura era 32 Celsius no início, e quando chegou na praia, era 42 Celsius. Vamos passar isso para Kelvin, gente, vamos lá? Então, é 32 mais 273, que vai dar 305 Kelvin, beleza? E 42 mais 273, que vai dar 10 a mais, né? 315 Kelvin. Beleza? Então agora podemos resolver o nosso problema. Então, vamos lá, olha só. V1. Quem é V1? I don't know, professor. Eu não sei, para você que não fala espanhol. Quem é T1? 305. Quem é V2? I don't know too. Eu também não sei, professor. Não tem problema. Também não sei. Eu também não sei. E quem é T2? 315. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu quero saber quantas vezes foi alterado. Então eu vou fazer V2 dividido por V1. Como é que eu vou fazer isso? Vou passar o V1 para cá dividindo. E daí esse 315 eu passo para lá multiplicando. Tá certo? Então fica 315 dividido por 305. O Juan já vai dizer para vocês quanto dá isso. V2 por V1. Tá certo? Ó, pensa comigo aqui. Se fosse 610 dividido por 305, 610 não é o dobro? O volume dobrou. Quanto que dá essa divisão aqui? 2. Tá vendo?
Quando você divide uma grandeza por outra, um número por outro, você determina quantas vezes aquilo é maior do que aquele pelo qual você dividiu. Tá bom? Então, isso dá 0, aliás, 1,03. É isso, Juan? Acertou, professor, que isso, hein? Vamos Ah, aplaudir agora. um mito das contas. Muito bem, tá? Então, quantas vezes é maior? 1,03 vezes. Então, ela aumentou aí 0,03%. Aumentou pouquinho a temperatura. Em Kelvin, né? Em Kelvin aumentou pouquinho. Mas em Celsius teve um aumento considerável, né? De 32 para 42. Beleza, gente. Então, vamos lá. Agora é o seguinte. Falta a gente falar de uma transformação específica que acontece na transformação isobárica. Essa discussão que a gente tem aqui, como que um gás pode receber ou ceder energia, tá? A gente vai entender melhor na aula da semana que vem, mas é o seguinte, quando você tem uma massa gasosa e essa massa se expande, ela se dilata, você percebe que ela gera movimento nas paredes ao seu redor, tá? Então, vamos voltar lá para o segundo ano, professor Leonardo, maravilhoso, dando aula para nós sobre trabalho. O que é trabalho? É uma força aplicada que gera um deslocamento. Então, quando um gás se expande movendo as suas extremidades, ele está gerando trabalho, certo? Professor, meu Deus do céu, por que o senhor está falando de trabalho agora? Vocês lembram qual é a unidade de medida de trabalho, pessoas? Será que por acaso não é joule? Será que trabalho não é uma quantidade de energia? Será que o trabalho do gás não pode ser convertido em energia térmica? Seja o trabalho que o gás realiza ou o trabalho que alguém realiza sobre um gás? Pega uma seringa, se você tem na sua casa, tampa a boca, a ponta dela e comprime aquele gás. Empurra o êmbolo o máximo que tu puderes. O que tu vai fazer? Comprimir o gás, tu está realizando o trabalho mecânico. Uma força que gerou um movimento. Sabe o que vai acontecer com o teu gás? Elevar-se à sua temperatura. Eu falei bonito agora, mesóclides. Michel Temer gostava muito de usar. Elevar-se à sua temperatura. Por quê? Por trabalho e energia. Semana que vem vamos retomar isso com força, hein? E com amor, tá? Com força e com amor. Professor, Pois não. essa internet tinha travado, daí a gente ficou sem escutar você um pouquinho. Ah, não é possível. Mas não tem uma aula que algo não me acontece de ruim. Aonde que eu parei? Parou. Você já estava explicando sobre o trabalho ali, já. Do trabalho. Vocês pegaram a parte que eu falei mal do Corinthians, não? Não. Não, uma pena, realmente uma pena. Tá bom. Então vamos lá. Eu estava dizendo o seguinte, gente, que, olha só, quando você tem um gás, tá? E uma das paredes desse gás é móvel, tá? Ela pode ser movida. Quando você cede calor para esse gás, ele vai se expandir e o calor vira trabalho. Lembra da letra do trabalho? Olha aí. Ficou horrível, né? De fazer com a caneta. Com o mouse é ruim demais. Percebe? Então, por que, que a primeira lei da termodinâmica vai precisar que a gente estude o gás? Porque o gás pode converter calor em trabalho. Tá? Lembra que trabalho é movimento? Se eu cedo calor para esse gás aqui e ele vai expandir, movendo o êmbolo, empurrando o êmbolo, ele realiza o trabalho.
E o contrário é verdade. Se eu comprimo o meu gás, ó, se eu pego e eu comprimo o meu gás, eu estou realizando o trabalho sobre ele. E aí, sabe o que vai acontecer? Eu vou aumentar a energia interna desse gás, tá? Eu vou doar calor para ele, e ele vai pegar esse calor e ele vai armazenar. Então, eu aumentei a energia interna. Lembra? Energia térmica, armazenou é interna, transferiu é calor. Tá? Então, o gás é a chave para a gente. O gás é a chave para a gente. Tá bom? Na aula da semana que vem, a gente vai retomar isso aqui com muito mais detalhe, porque vai ser a chave da primeira lei da termodinâmica, tá? Eu dou o calor para um gás, se ele se expande, ele realiza trabalho. Então, eu converti calor em trabalho. E se eu faço o contrário, também é verdade. Eu não sei se vocês ouviram a parte que eu falei da seringa, vocês ouviram? Essa parte eu acho que deu para escutar, professor. Isso. Então, na Bom, seringa lá, tampou a seringa, faz trabalho sobre o êmbolo, força que gera deslocamento, aquece o gás. Pode pôr a mãozinha lá na seringa. Vai aquecer o gás que está ali dentro. Por quê? Você está convertendo calor em energia térmica. Tá bom? Bom, como é que a gente pode calcular o trabalho? Como é que a gente pode calcular o trabalho de um gás? Em uma transformação gasosa, quando eu pego o diagrama de pressão e volume, ai meu Deus do céu, o meu gráfico, o trabalho que o gás realiza quando ele se expande, ou que alguém realiza no gás contraindo ele, é igual à área da curva, tá? Então, se eu puder calcular essa área aqui, eu estou calculando o trabalho realizado pelo gás ou que alguém realizou no gás, certo? Bom, nesse gráfico aqui, a única forma, nessa forma, já que é uma curva, a única fórmula de eu calcular essa área aqui é um cálculo muito avançado do ensino superior, cálculo diferencial integral. Agora, pensa comigo, e se eu tiver uma transformação onde o gráfico é esse aqui, ó, olha aqui. Será que é fácil calcular a área embaixo dessa curva aqui, ó? Que figura geométrica é aquela ali, gente? É um retângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura, tá? Opa, perdão, eu estou fazendo errado aqui. Peraí. Ó, é tudo isso aqui a área, né? Tá? Esse meu retângulo aqui. Como é que eu calculo essa área? A base dele, que é a variação do volume, vezes a altura, que é o valor de P1. Tá? Então, quando eu estou numa transformação isobárica, presta bem atenção, só numa transformação isobárica, o trabalho que o gás realiza vai ser igual a pressão vezes variação do volume. Tá? Se a variação do volume for zero, professor, se for uma transformação isocórica, isovolumétrica ou isométrica, quanto dá o trabalho? Zero. Mas é óbvio, se o volume não variou, o gás não se expandiu, nem ninguém comprimiu o gás. Então não houve trabalho, não houve movimento. Olha aqui o diagrama da isocórica. Vê se tem alguma área embaixo da curva para a gente calcular. Olha aqui. Não tem área, essa área é zero. Aqui eu não tenho uma região, eu tenho uma linha só no espaço. Tá bom? Então, na transformação isovolumétrica ou isocórica, o trabalho é zero. E na isotérmica, como eu falei lá, ó, é uma curva, então a gente não consegue calcular essa área a não ser para um cálculo diferencial integral. Tá bom? Então, quando a gente tem uma transformação isobárica, eu posso calcular o volume fazendo pressão versus volume. Aqui tem até uma demonstração dessa equação, que pode sair lá da equação do trabalho que vocês estudaram ano passado. Tá bom? Bom, o que é importante? Bom, você perceber que multiplicar a pressão pela variação do volume é justamente essa área aqui, né? Ó. Olha aqui.
Como é que se calcula a área desse retângulo? Essa base, que é V2 menos V1, ou seja, é ΔV, por essa altura, que é o valor da pressão. Tá bom? Aí, o que vai acontecer? A gente tem que tomar cuidado com as unidades de medida. Eu falei que eu ia voltar um pouco nela aqui, tá? Mais para frente. Então, chegou a nossa hora. Unidades de volume, gente. O SI, volume, é metro cúbico, tá? No SI é metro cúbico. Então, agora, nesta equação aqui, para que eu tenha o trabalho em joules, que é a unidade de medida de trabalho no SI, eu vou ter que usar o volume no SI, ou seja, metro cúbico. E vou ter que usar a pressão também no SI, no Pascal ou Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa, a gente vai ver ali embaixo. Tá bom? Então, presta atenção. 1 centímetro cúbico é o mesmo que 1 ml, não sei se você sabia disso, que é o mesmo que 10 na menos 6 metros cúbicos. Tá? 1 decímetro cúbico é o mesmo que 1 litro, que é 10 na menos 3 metros cúbicos. Então, a gente vai ter que fazer essa conversão, que é um pouco chato, né? Sempre tem essas potências, a gente se atrapalha, né? Mas acho que lá no 7º ano você estudou isso aqui, né? As conversões de unidades. Bom, isso aqui que você deve ter visto no ano passado são as conversões de unidades de pressão, tá? O Pascal, aliás, PA, é o mesmo que 1 Newton por metro quadrado, tá legal? Então elas são equivalentes. No SI é o Pascal ou é Newton por metro, dá na mesma, tá bom, gente? É a mesma. 1 Pascal é 1 Newton por metro. Uma unidade de medida de pressão bem comum é o ATM. Como é que eu converto ATM para Newton ou para Pascal, que são no SI? Um ATM é 10 na 5 newtons por metro quadrado, ou 10 na 5 Pascal, ou seja, 100 mil newtons por metro quadrado é a pressão que a atmosfera faz ao nível do mar sobre nós, tá? Ou 100 mil Pascal. Beleza? Então vamos aplicar isso aqui dentro de um exercício. Como é que a gente vai fazer? Bom, vai dar trabalho para nós agora converter as unidades de medida. Temos que ficar muito atento a isso, por favor, hein? Não me decepcionem. Vamos lá, exercício número 3. Um gás sofre uma transformação isobárica. Só pode ser isobárica, senão eu não vou conseguir calcular o trabalho, tá? Usando aquela equação. Sob uma pressão de 100 mil, 1.000 newtons por metro quadrado. Olha aqui, ó. Tá no SI. Então, vou colocar minha pressão aqui. Pressão é 1.000 newton por metro quadrado ou Pascal, que é a mesma coisa. Determine o trabalho realizado sobre o gás quando o volume passa de 8.000 para 3.000 centímetros cúbicos. Então, o volume 2 era 8.000. Não, perdão, é o volume 1, né? Não é só porque é o maior que é o 2, né? O gás aqui foi contraído. Aliás, comprimido, contraído, centímetros cúbicos, tá? E no momento 2, ele tinha 3.000 centímetros cúbicos, tá? Então, com certeza, esse gás aqui diminuiu seu volume, tá? Ele foi comprimido e também diminuiu sua temperatura porque é uma isobárica. Legal! Então, qual é a equação que eu vou usar? Eu não sei se eu dei muito destaque o suficiente, né? Essas aulas também é uma luta contra o tempo. Eu me sinto tão pressionado. Vamos lá, ó. Essa equação aqui. Ah, professor, eu não sei fazer essa letra do trabalho. Olha, amiguinho, se você não conseguir fazer essa letra grega chamada tal, não tem problema. Pode usar para o trabalho o T maiúsculo? Pode. Só que o T maiúsculo a gente usa também para temperatura, né? Então, se você não se confundir, tudo bem. Beleza? Então, a pressão já está no SI, eu preciso converter esses caras aqui. Ó. 1 centímetro cúbico é 10 na 6 metros cúbicos, tá? 10 na 6 metros cúbicos. Então, você pode fazer uma conversão assim, ó, simples assim. Veja. É só você colocar no lugar de centímetro cúbico, você põe 10 na 6, e aí então virou metro cúbico.
Professor, posso cancelar esses 3 zeros com o expoente? Pode. Ou não também. Pode jogar tudo lá na equação e você faz tudo isso no final. Ó. Então, o volume 2 era 3.000 centímetros cúbicos. No lugar de centímetros, eu coloco 10 na menos 6 metros cúbicos. Tá bom? Nossa, professor, eu me atrapalho bastante com potência. É bem comum isso acontecer, gente. Mas a gente não tem como escapar delas, tá bom? Gente, aí você tem duas possibilidades. Eu não sei se eu tenho tempo de fazer as duas para vocês. Mas uma possibilidade é o seguinte, ó. Como aqui você tem 3 zeros, você tem 8.000, 10 na 3 é 1.000. Então você pode colocar um 10 na 3 aqui, 10 na 3 com 10 na menos 6, fica 10 na menos 3, tá bom? Ou então você põe tudo isso lá dentro e depois você vê o que você vai fazer, tá? Ó, eu vou fazer isso aqui, tá? Então, trabalho é pressão, que é 1.000, vezes, quem é ΔV? Volume 2 menos volume 1. Nunca se esqueça disso. Vou até repetir aqui, ó. É final menos inicial, tá bom? Não vai se confundir. Ó. Então, é 3.000 vezes 10 na menos 6, menos 8.000 vezes 10 na menos 6. Tá? Ai, meu Deus do céu, e agora, professor? Calma aí, cara. 10 na menos 6 é dividir por 1.000.000, vai dar tudo certo. Bom, percebe que você tem uma subtração aqui e que esses caras estão em evidência, ó, eles estão nos dois termos. Então você pode escrever isso assim, ó. É 1.000 que multiplica 3.000 menos 8.000 dá menos 5.000 e você repete o 10 na 6, tá? Beleza? Eu coloquei ele em evidência. E agora você vai multiplicar isso aqui. Menos com mais menos. 1.000 vezes 5.000. 1 vezes 5. 5. 3 zeros aqui. 3 zeros lá. 6 zeros. E ainda o 10 na 6. 10 na, 6, na menos 6 é dividir por 1.000.000. Aqui eu tenho 5 milhões. Eu tenho 6 zeros aqui. E aqui eu tenho 6 zeros no denominador, ó, porque é o negativo expoente. Então, esses caras eu corto. E esse trabalho é igual a menos 5 Joule. Tá bom? Professor, Pois não. então toda vez que tiver, tipo, o expoente, eu posso cortar com zero? Pode cortar com zero, tá? Ó, veja bem. O que é o 10 na menos 6, tá? 10 na menos 6. Deixa eu fazer isso num cantinho aqui, ó. Não existe potência com expoente negativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que é 10 que é 1 dividido por 10 na 6. Eu falei disso para vocês quando a gente usou os coeficientes de dilatação lá, lembram? Ah, eu falo, olha, não tem potência, expoente negativo. Expliquei justamente isso aqui, ó. Então, o que é 10 na 6? É 1 e 6 zeros. Ou seja, 10 na menos 6 é 1 dividido por 10 na 6, que é 1 dividido por 1.000.000, ou seja, 1 milionésimo. Tá? Por isso que se eu tinha ali, ó, 5 milhões, e o 10 na menos 6, ou seja, dividido por 1.000.000, ó, eu pude cortar 6 zeros aqui e 6 zeros aqui. Ah, professor, mas e se não fosse 5 milhões? Se fosse 50 mil? Bom, então você não ia poder cortar os 5 zeros, né? Ó. Se fosse 50 mil só o resultado, vezes 10 na menos 6. Então ficaria 50 mil vezes 1 dividido por 1.000.000. 10 na menos 6 é isso. Mas aqui só tem 4 zeros. Então tá bom. Então você corta 4 zeros, corta 4 aqui. E o que sobrou? 1. Eu tinha 6. Cortei 4, sobrou 2. Então isso é o quê? 5 vezes 10 na menos 2. Tá? 1 dividido por 100. O que é 100? É 10 elevado a 2, né? Porque eu tenho 2 zeros aqui. Tá bom?
Então, essas unidades de medida é o que pode ser mais traiçoeiro nesse exercício aqui. Especificamente nesse exercício aqui, né? Porque das outras transformações gasosas, a gente não precisa se preocupar muito com a unidade de medida. É só a temperatura que tem que estar em Kelvin. Tá? Para finalizar, ó, esse exercício aqui não vai dar esse trabalho para nós, esse último, é o 5. Tem um 4, que é um exercício teórico, que está lá no slide. Eu vou trabalhar ele semana que vem, tá bom? Vou finalizar com esse número 5 aqui. Por que ele não vai dar trabalho? Porque aqui as unidades já estão aqui, ó. Já estão no SI, então não tem que converter nada. Beleza? O que ele me pede? Ele me pede para calcular, ele dá esse gráfico aqui, e pede para calcular, letra A, calcule o valor do trabalho realizado. Bom, professor, como é que eu calculo o trabalho realizado? Eu vou ter que calcular essa área aqui, ó. Professor, mas eu não sei calcular a área dessa figura. Bom, amiguinho, a gente estudou bastante isso quando a gente fazia, sei lá, ensino fundamental. Isso aqui é um trapézio. Você tem, ó, a base maior, que vale 10, 2 vezes 10 na 5, né, ou 200 mil. Você tem a base menor, que vale 100 mil, ou 1 vezes 10 a 5. E você tem a altura que vale, bom, de 4 para 10 vale 6. Joga na fórmula do trapézio, tá? Eu não lembro a fórmula do trapézio, professor. Eu também não sei se eu lembro. A base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Bom, então como é que o senhor resolveria esse exercício? O senhor está falando que o senhor não lembra. Fácil. Em vez de pensar em um trapézio, eu divido isso aqui em um triângulo retângulo, aqui, ó, tá? E um quadrado, aqui embaixo. Se eu calculei a área dessas duas figuras, eu calculei o trabalho realizado aqui nessa expansão, tá bom? Ah, professor, eu não lembro nem a área do triângulo. Aí fica difícil também, né, amiguinho? Tô tentando te ajudar. Não tô querendo que você lembre a área do trapézio, tá? Mas a do triângulo tu precisa lembrar. Então, vou fazer aqui em verde, bem rapidinho. Como é que vai ficar esse trabalho aqui, ó, que é a área só da parte verde, tá? Que é a área do triângulo. Triângulo retângulo é base vezes altura dividido por 2, tá bom? Quem é a base do meu triângulo? Ó, não é 10 e nem 4. É só quanto mede daqui até aqui, ó. Tá bom? É 6. Quem é a altura do meu triângulo? Não é tudo. A altura do meu triângulo é só essa medida aqui, ó. É 2 vezes 10 na menos 5, menos 1 vezes 10 na menos 5. Ou seja, é 1 vezes 10 na menos 5. Dividido por 2. Ah, que mole isso, professor. Aí tá de boa, hein, ó. Trabalho é igual à área desse triângulo. 6 vezes 1, 6. Dividido por 2, 3. Vezes 10 na 5. Ah, na menos 5 não, na mais 5. Perdão, tá, gente? Que é mais. Joules, tá? Então, este é o trabalho, é a área daquela parte ali, tá? Então, vou calcular agora a da parte azul. A parte azul é mais fácil ainda, é um retângulo, né, gente? Então, o trabalho da parte azul é igual àquela área ali, que é base vezes altura. Como eu já discuti com vocês, a base não é 10 nem 4, a base é 6 metros cúbicos, e a altura é essa medida aqui, tá? Que é 1, claro. 1 vezes 10 na 5 newtons por metro. Aqui não tem dividido por 2, né? Ó, já estava dividindo por 2. Aqui é o retângulo, não tem. Então, o trabalho ali é 6 vezes 10 na 5 joules, tá? Então, quanto que dá o trabalho total realizado naquela compressão gasosa ali? O trabalho realizado é 3 vezes 10 na 5 joules, mais 6 vezes 10 na 5 joules. O trabalho realizado ali é 9 vezes 10 na 5. Ó, só coloquei em evidência a potência, tá? Quer dizer,
Você podia ter feito toda a conta sem a potência e só colocado essa potência no final. Mas aí, como é que a gente ia adivinhar, né? Então, esse aqui é o resultado. Esse é o trabalho, porque essa é a medida desta área total aqui, tá? Soma das duas. Beleza? 15 horas 4 minutos. A temperatura no ponto A era de 360. Calcule a temperatura no ponto B. Bom, você tem o valor da pressão no ponto B, do volume no ponto B. Tem o valor da pressão no ponto A e do volume no ponto A. Então, para responder essa letra B, ó, você vai usar isso aqui. P1, V1, T1, P2, V2, T2, tá? Tá tudo no SI, já dei a temperatura em Kelvin, então é só você jogar aqui na fórmula e calcular. Eu vou precisar parar por aqui, porque já são 3h04. E a Liz ainda tem um recado. Liz, você tá por aí, quer falar, minha amiga, rapidinho? Oi, tô sim, Isaías. Não, é rapidinho. É só para avisar os alunos, e aí vocês divulguem também com os colegas e nos grupos. Primeiro, boa tarde, tô com saudade de todos. Mas, enfim, é que a Dani pediu para avisar, o pessoal da CEPAI, que os professores ainda estão aceitando as atividades da fase 1. Então, para quem ainda não enviou, ainda dá tempo de enviar. Se puder enviar o mais rápido possível, tá bom, pessoal? É isso. Obrigada, professor. Obrigada, Imagina. pessoal. Vocês param de falar que tá com saudade, que eu já começo a chorar aqui, viu? Ai, vamos dar um abraço na Liz virtual. Ai, eu amo esses alunos, mas vai passar, se Deus quiser, logo Tá tudo bom. passa. Ah, tem. Até uva passa. Pessoal, Exatamente, vai ser essa pandemia que não vai passar, né? não, vai passar. A gente vai chegar vivo lá no final, todos nós. Pessoal, beleza? Então é o seguinte, eu quero também falar que eu mandei já as atividades de recuperação para quem precisa de recuperação da fase 1. Até agora ninguém fez nenhum contato, dizendo que recebeu o e-mail, dizendo que viu a atividade. Então são 3 alunos da Biotech e 2 alunos do Tinfen, né? Então, qualquer coisa, estou aí à disposição. Ou qualquer coisa, dá uma conferida lá no e-mail que você cadastrou aqui no Classroom. Tá bom? Gente, mais alguma coisa? Eu posso encerrar aqui? Vocês têm aula de inglês, né? Beleza, acho que não. Então, qualquer coisa, quando